Segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso primeiro giro de hoje, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Gostaria primeiramente, pessoal, pedir para vocês, vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like, compartilha esse vídeo com outros vascaínos, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou vascaíno desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente, então nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia, né, para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que nascemos Vasco sabemos do porquê disso, né? Nós sabemos de toda a história desde lá de trás, né? Então, com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então aqui será um canal para falar do Vasco para a torcida do Vasco, feito de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Então, pessoal, hoje aí, né, segunda-feira, 16 de outubro de 2023, né, o sol abriu. Isso é um sinal, pessoal. Sinal de quê? Sei lá. Sei lá. Isso é um sinal de que eu não faço a mínima ideia. Então vamos seguir aqui no nosso vídeo, primeiro vídeo de hoje. Quarta-feira, né, pessoal? Hoje é segunda, estamos em cima aí, quarta-feira, 18 de outubro, 21h30 São Januário, Vasco e Fortaleza. O Vasco tem que ganhar esse jogo, pessoal. Esse jogo é fundamental. O Vasco tem que ganhar esse jogo. E provavelmente Medel não vai jogar. Medel joga amanhã pela seleção do Chile, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Medel até vai chegar no dia do jogo, né? Provavelmente vai até ser relacionado. Porém, acho difícil que Medel jogue esse jogo, entre jogando, pelo menos ali. E o substituto imediato do Medel é o Maicon, né, pessoal? Então, Maicon que surpreendeu muita gente aí, né? E a notícia que sai é a seguinte: o Maicon deu uma entrevista, né? E o Michael cita briga sadia por vaga e vê o Vasco fortalecido. Aí abre aspas para o Michael. Muitos davam como rebaixado. Isso é verdade, assim também como é verdade que o Michael chegou ali na janela de transferências do meio do ano, né? Chegou antes até do que o treinador Ramon Dias, nosso treinador. Aí chegou, vamos recapitular aqui, janela de transferências do meio do ano agora, chegou Maicon, chegou Medel, chegou Serginho, aí chegou Ramon Dias, aí chegou o Jefferson, lateral esquerdo. Então o Maicon chegou ali com muita desconfiança, antes até do treinador. Mais um daqueles que vieram do Santos, né, pessoal? Já tinham vindo o Juan Cruz e o Carabarral. Mais um daqueles que vieram do Santos, que estavam encostados lá no Santos sem ser aproveitados, né? E aí toda a torcida falou: nossa, mais um do Santos, mais um que não serve para o Santos. Como é que vai servir para o Vasco? E a torcida tinha toda a razão naquele momento, né?
Porém, o Michael é uma prova que cabe ao jogador, cabe única e exclusivamente ao jogador querer mudar essa realidade. E o Michael é a prova disso. O Michael é um exemplo para jogadores que vieram ali com expectativa, que estão desde o início do ano, fizeram toda a pré-temporada. Eu já citei esses jogadores e eu acho que nunca é demais eu citar novamente. Eu já citei esses jogadores em outros vídeos aqui no canal. Exemplos de Puma Rodrigues, Luca Orellano, Manu Capasso, jogadores que o Vasco investiu. Esses 3 jogadores que eu citei, o Vasco investiu 20 milhões no Orellano, 10 milhões no Puma e 10 milhões no Capasso. Então, esses 3 jogadores, o Vasco investiu 40 milhões de reais nesses 3 jogadores, pessoal. O Vasco comprou esses 3 jogadores junto ao Nacional do Uruguai, ao Vélez Sarsfield da Argentina e o Atlético de Tucumã também da Argentina. Então essa situação do Michael, que o Michael chegou com muita desconfiança e ele é mérito único exclusivamente do Michael de querer mudar a sua realidade. E o Michael, eu teria vergonha, eu já falei isso aqui também e falo de novo, não vou cansar de falar. Eu teria vergonha, estou no lugar do Orellano, do Capasso, do Puma, teria vergonha de estar entregando o que eles estão entregando hoje com a camisa do Vasco, que é absolutamente nada. Jogadores ao qual o Vasco fez um esforço, investiu 40 milhões de reais para comprar esses jogadores. Os jogadores não entregam absolutamente nada, são banco, muitas das vezes não são nem relacionados. O Ramon vem tentando insistir mais com o Puma, né? Mas não entrega absolutamente nada. Então, assim, o Michael meio que tira qualquer desculpa eu dei exemplo desses 3, porque o Vasco fez um alto investimento nesses 3. Então tem que falar, a torcida tem que cobrar para obrigar esses jogadores a evoluir. Esses jogadores têm a obrigação de evoluir com a camisa do Vasco e entregar o que a torcida espera deles. Então o Michael, voltando aqui à situação do Michael, que o Michael mudou sim a realidade dele, ele chegou sob total desconfiança e a torcida tinha razão naquele momento, dizendo, nossa, mais um que não serve para o Santos, como vai servir para o Vasco? E hoje o Michael é substituto imediato ali no Medel e a torcida fica tranquila. O Medel é titular absoluto, jogador de Copa do Mundo, jogador campeão de Copa América, jogador capitão da seleção chilena, titular, capitão da seleção chilena. Chegando, dominou a posição ali na zaga do Vasco, pelo lado direito, fazendo a zaga ali com o Léo. Resolveu o problema nessa nova equipe do Vasco, né? Com os 6 ali, né? Eu cito 6 jogadores, né? Que titulares hoje em dia aí, né? Medel, Paulinho, Praxedes, Paier, Rossi, Verratti, né? Então o Medel foi o primeiro ali a chegar, tomou conta da posição. E o Medel não jogando, o Michael se tornou esse substituto imediato do Medel e a torcida não fica arrancando os cabelos. Nossa, não temos o Medel, lá vem o Michael aí. Não, a torcida o Michael mudou. No início sim, mas agora o Michael mudou essa realidade. O Michael tem tido boas atuações. O Michael jogou bem no último jogo contra o São Paulo, empate 0-0 em São Januário, sábado retrasado. O Michael jogou bem, o Michael já havia jogado bem em outros jogos. E a notícia segue, com contrato até dezembro. Michael tem contrato até dezembro. Zagueiro de 35 anos diz que quer continuar no clube. Anunciado como reforço em momento difícil do Vasco na temporada, Michael parece ter superado a desconfiança inicial.
do torcedor e enfileirou atuações seguras na defesa da equipe comandada pelo nosso treinador Ramon Dias. Entre suspensões e ausências de companheiros, ele tem recebido oportunidades e completou 7 jogos desde que chegou ao clube em julho. Notícia segue. O zagueiro de 35 anos destacou seu papel de líder do elenco na entrevista que concedeu, a entrevista coletiva que ele concedeu há alguns dias. Na verdade, na última sexta-feira, no CT Moacir Barbosa. E disse que vai seguir trabalhando para incomodar os titulares Léo e Medel. É verdade, eu estou falando aqui reserva imediato do Medel, do Léo também. O Michael, qualquer um dos dois ali, Medel ou Léo, caso não joguem, o Michael é o substituto imediato dos dois. Então é mérito do Michael, é você querer, ele quis mudar e mudou. Ele quis mudar e mudou. Então é isso, um exemplo para os outros jogadores, principalmente esses 3 que eu citei aqui antes, a qual o Vasco investiu, fez um esforço e eles não entregam absolutamente nada com a camisa do Vasco. O Maicon é o exemplo para esses jogadores. E aí abre aspas aqui para o Maicon. Como sempre falei, declaração do Maicon. Como sempre falei, em todos os lugares onde estive, sempre joguei e sempre estive nos 11 iniciais. Ninguém gosta de ficar de fora, ninguém gosta de ficar no banco. Meu profissionalismo está acima de tudo. Tenho que trabalhar o máximo. Minha entrega tem que ser ainda maior para que eu consiga provar ao professor que eu tenho condições de jogar. Vou sempre estar numa briga sadia com o Medel e com o Léo, para que a oportunidade venha, disse ele. Então essa declaração mostra bem o espírito do jogador, né? de não se acomodar, de querer, né? Jogador de 35 anos com ótimas passagens aí, né? Por outros clubes, né? Jogador que atuou muitos anos na Europa. Não gosto de ficar no banco, abre aspas para o Michael. Não gosto de ficar no banco, ninguém gosta, nenhum profissional gosta de ficar fora, mas a briga interna é sadia. Tanto um quanto o outro tem condição de jogar. Mostrei que tenho condições e vou trabalhar ainda mais para que o professor possa depositar a confiança em mim, acrescentou. Isso aqui parece clichê, pessoal, mas não é. Porque se fosse clichê, o Vasco não ia estar aí com tanto jogador encostado, com a sensação de ter jogado dinheiro no lixo, né? Porque esses jogadores que o Vasco investe, faz um esforço e não entregam nada, na minha opinião, é o Vasco pegar o dinheiro e jogar no lixo. Então eu rezo para que esses jogadores corram atrás e passem a entregar o que é obrigação deles, façam a obrigação deles, que é entregar o que a torcida espera deles, ou eu torço para que na próxima janela de transferência chegue proposta para esses jogadores. Exemplo que eu dei aqui, citei 3, né? Capasso, Orelhano e Puma. Chegue proposta para esses jogadores para que o Vasco possa pelo menos recuperar o dinheiro que investiu nesses jogadores. No caso desses 3 jogadores, 40 milhões de reais que o Vasco investiu e comprou esses 3 jogadores. Então, se esses jogadores não fizerem, na minha opinião, que é a sua obrigação, que é começar a se recuperar e começar a entregar o que a torcida do Vasco espera deles, que chegue proposta para ele na próxima janela de transferência, para que o Vasco possa pelo menos recuperar o dinheiro que investiu neles. Mas voltamos aqui à situação do Michael. A reação do Vasco, você vê que o Michael não cita nem o Capasso, né? Cita nem o Capasso. Então o Michael chegou agora no meio do ano, já atropelou o Capasso. O Capasso está voltando de contusão, mas antes de se machucar teve um monte de oportunidade. E
não passou confiança para a torcida, né? Não teve atuações à altura do nosso amado gigantesco Vasco da Gama, né? Então, abre mais uma aspas aqui para o Michael. Quando tive a reunião com o Paulo é o Paulo Brax. Deixei bem claro que a minha intenção de vir para o Vasco era somente somar, queira jogando ou não. A gente tem que ter o máximo de responsabilidade e profissionalismo possível. Todos os lugares que eu estive fui profissional ao extremo. Costumo dizer que não sou um jogador de futebol, sou um atleta dedicado naquilo que faço. Tenho muito compromisso. Quando a gente chega na primeira entrevista aqui, o Vasco tinha 9 pontos. Quando eu cheguei na primeira entrevista aqui, o Vasco tinha incríveis 9 pontos em 14 jogos. Desempenho pífio que o antigo treinador, o estagiário, entregou. Inacreditáveis 9 pontos em 14 jogos. Hoje a história é totalmente diferente, disse o zagueiro. Michael tem contrato curto, até dezembro, mas existe um gatilho de renovação automática em caso de permanência na Série A. O zagueiro não hesita a responder sobre o que pensa do futuro. Minha intenção é permanecer, tenho trabalhado para isso. Então, pessoal, minha intenção é permanecer, tenho trabalhado para isso, vou fazer o meu melhor para que isso aconteça. Eu trabalho todos os dias como se fosse o último. Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas enquanto eu estiver vestindo essa camisa, pode ter certeza que vou dar o meu melhor. Então, pessoal, esse é o Michael. Eu quis trazer aqui essa situação do Michael, não só para falar do Michael, mas também para escancarar a situação de alguns outros jogadores. O Michael citou compromisso, duas palavras que o Michael citou que para mim são chave, né? Que escancaram o porquê da recuperação dele e escancaram o porquê de alguns jogadores não estarem entregando o que a torcida espera deles. Atleta e compromisso. Então, os jogadores que não estão entregando, 3 que eu citei aqui, Capasso, Orelhano e Puma, é porque não estão sendo atletas e não estão tendo compromisso. E aí, não tendo essas duas coisas, não estão tendo respeito com a torcida do Vasco, 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e não estão tendo respeito com a camisa do Vasco, do nosso amado gigantesco Vasco da Gama. Então, para mim, essas declarações do Michael são importantes porque envolvem o presente e o futuro do nosso clube. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final do vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou trazer o segundo giro com as atualizações das notícias de hoje do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. O Vasco é para quem acredita. E saudações vascaínas.